Fala família, tudo bem com vocês? Olha só, Nubank já caiu mais de 75% desde seu IPO em dezembro de 2021. Será que tá bom de comprar? Será que agora ele ficou barato e é o momento da gente aproveitar? Será? Nesse vídeo então eu vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre Nubank, NUBR33. Solta a vinheta! Lembrando que nada disso aqui é recomendação de compra, é apenas a minha visão, a minha forma de analisar o mercado. E eu já vou pedir para vocês deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de quando eu posto novos vídeos como esse aqui. Então, no dia 10 de dezembro de 2021, o Nubank fez o seu IPO. Para quem não sabe, IPO é quando você lança suas ações na bolsa de valores. No caso, ele não lançou nem na brasileira, ele lançou na bolsa americana, que é chique, né? E no dia 9 de dezembro, um dia antes do IPO, a revista Forbes já publicou que o Nubank era o banco mais valioso da América Latina, superando inclusive o Itaú. O grande problema é que o banco, naquele momento, não dava lucro. Inclusive hoje não dá ainda. Mas então por que ele se tornou o banco mais valioso da América Latina? Por uma coisa muito simples. As pessoas que estavam comprando o banco estavam comprando a expectativa de lucro daquele banco, a expectativa de crescimento, ou então apenas entrando na hype, entrando porque era o banco do momento, é o banco digital, enfim, por diversos motivos. Mas a avaliação do banco é feita pelo valor de mercado e não realmente quanto ele deveria valer. O valor de mercado nada mais é do que quantas pessoas estão pagando naquela ação multiplicado pela quantidade de ações que aquela empresa tem. Então, se a gente pegasse o valor de mercado do Nubank daquele momento e multiplicasse pela quantidade de ações, ele se tornava o banco mais valioso da América Latina. Mas existia essa disparidade entre o Itaú, que é um banco que dá lucro, e o Nubank, que é um banco que dá prejuízo, só que o Nubank estava valendo mais que o Itaú. Então, nesse vídeo, eu vou começar com o gráfico mostrando para vocês qual foi o comportamento de Nubank, do preço de Nubank, ao longo desses meses. E aí a gente vai fazer uma análise rapidinha, fundamentalista, e vocês vão poder tirar a conclusão de vocês se realmente vale a pena ou não investir em Nubank. Bom, família, então aqui eu tenho o gráfico de Nubank no diário. Esse primeiro candle aqui é o primeiro dia de negociação de Nubank. Ele saiu a R$10, então ele abriu o mercado um pouquinho acima dos 10, às 10h33, e deu alegria, né? No primeiro dia ele foi só alegria, ó. Chegou a subir até o segundo dia, a abertura do segundo dia, 16%. Todo mundo pensou, tá vendo? Olha aí, acertei. O Nubank é um excelente banco, mas as pessoas têm que aprender a analisar o que elas estão comprando. E querendo ou não, uma empresa que dá prejuízo, ela pode no futuro dar lucro, mas nesse momento ela não pode ser mais bem avaliada do que o Bradesco, Itaú, Santander. São bancos que hoje rendem muito mais dinheiro no bolso do que o Nubank. Na verdade, todos eles rendem dinheiro e o Nubank dá prejuízo, ou seja, ele ainda tem que equilibrar as contas dele. Então não tem como, família, não tem como brincar com investimento. Quem brinca com investimento acaba perdendo dinheiro. E o que aconteceu é que de topo a fundo, em 108 dias ele perdeu 75% do valor de mercado. Então quem comprou o topo aqui achando que estava fazendo um bom negócio, que ia subir mais, já perdeu 75% do dinheiro. E um detalhe importante é que pensando nesse fundo aqui, até o topo, são 311% na volta, porque a queda para voltar demora mais. Por exemplo, se uma empresa vale R$10 e ela cai para 5, ela caiu 50%. E agora do 5 para ela voltar para 10, ela não tem que subir 50%, ela tem que subir R$5, que é 100% do valor atual. Por isso que existe essa diferença aqui, e ele tem que subir aqui 310, vamos arredondar, 310% para voltar naquela máxima. Ou pelo menos no valor de mercado de abertura do IPO, algo em torno de 250%. É muita grana. Em questão gráfica, não tem muito aqui o que se analisar, pivô, suporte, resistência, não existe. Não existe. Eu não vejo perspectiva nesse momento aqui, graficamente, depois nós vamos analisar. Então nós vamos tirar as nossas conclusões analisando o resultado de Nubank e também os indicadores fundamentalistas para ver se a gente consegue extrair alguma coisa desses indicadores. Então vamos lá.
Vou começar então mostrando o resultado do trimestre de Nubank. Família, esse resultado é só você entrar na internet, qualquer empresa que é listada na bolsa, ela tem uma relação com o investidor. Então você digita Nubank RI, que é relação com o investidor, que aí você vai conseguir ter acesso aos resultados. É a forma que eles têm de comunicar, porque empresas de capital aberto, SA, Sociedades Anônimas, têm a obrigação de se comunicar com o seu investidor de alguma forma. Então aqui o RI é o jeito que a gente consegue extrair as informações. Vamos lá então, vamos dar uma olhada. Lembrando que esses resultados, eles são produzidos pela empresa, obviamente, então ela quer mostrar o melhor. Só que não tem jeito, ela tem que mostrar o balanço dela. Então aqui, ó, eu vou passando aqui, eles vão falar que tá tudo muito bem, tá tudo muito lindo, querem justificar um monte de coisa, crescimento robusto da carteira de crédito, da carteira de depósito, crescimento não veio a custo da qualidade dos ativos, enfim, eles vêm com um monte de conclusões e eu quero saber do dinheiro, Então tá aqui, reconciliação do lucro líquido ajustado, tá, então aqui ó, a gente já vê que ela coloca o quê, ó, olha que legal isso aqui, lucro, entre aspas, prejuízo, entre aspas não, né? Entre parênteses, prejuízo, porque entre parênteses, se você vê entre parênteses ali, é prejuízo. Então aqui, família, eu já vejo que, comparando com os meses aqui anteriores, ele está aumentando o prejuízo, 66 milhões. Tá aqui, pessoal, 66 milhões, 34 em setembro, 15 em junho. Então, os trimestres, ele está aumentando o prejuízo. Só que olha só que coisa interessante, mesmo aumentando o prejuízo, ele no final tem um lucro líquido ajustado de 3,2 milhões, ou seja, ele está falando que ele está começando a dar lucro. Aqui ele deu lucro em junho de 2021 e deu lucro também aqui em dezembro de 2021. Nesse caso aqui, eu estou vendo uma coisa muito diferente, que é o programa de clientes nos sócios, que deu aqui 11,2 milhões de reais de lucro, e isso aqui salvou eles. Dando uma olhada aqui no anual, o que a gente pode perceber, em 2018 ele teve um prejuízo de 19,3 milhões, em 2019 74,2, então aumentou bastante o prejuízo, em 2020 já diminuiu, então aqui ó, ele já começou a diminuir o prejuízo, e em 2021 ele deu lucro de 6,6 milhões de reais. Se a gente for parar para pensar, o Itaú, ele tem um lucro aí anual mais ou menos de 28 a 30 bilhões. Em 2021, o lucro líquido de Itaú foi de 28 bilhões, para arredondar, deu 28.384 milhões. Só esse 4 milhões do final já é quase o lucro todo do Nubank. Então a gente já consegue perceber a diferença, a grande disparidade entre o Nubank e o Itaú, por exemplo. Então, se você fala para mim que o Nubank é o banco mais valioso da América Latina, eu sinceramente tenho as minhas dúvidas. Por quê? Olha o lucro que o Itaú tem, olha o caminho que o Nubank tem para percorrer. Ah, não, mas ele pode crescer muito, ele pode valer mais. Pode, mas ainda não vale. Então, o dia que crescer, aí vale. Se não crescer, aí não adianta. Agora eu queria mostrar para vocês aqui alguns indicadores fundamentalistas do Nubank. A gente pode ver o que? Um PL negativo. Isso aqui mostra em quantos anos o lucro da empresa compraria todos os ativos. No caso aí dos bancos, hoje nós estamos trabalhando com algo entre 5 e 15 anos mais ou menos. O Nubank aqui é negativo, menos 192. Que lindo meu desenho, hein? Significa que, como ele está dando prejuízo, não tem como. Na verdade, isso aqui tende a aumentar a quantidade de anos, é infinito isso aqui, porque com lucro negativo você não tem como comprar as ações. Hoje ele está sendo negociado 4 vezes o patrimônio, ou seja, você compra no Nubank, você sabe que está comprando uma ação que, baseado no patrimônio, ele está valendo 4 vezes mais. É um banco digital, então ele não precisa necessariamente ter patrimônio para gerar riqueza, né? Geralmente os bancos tinham agências, então ela tinha que ter várias agências, mesmo assim eram alugados, então o PVP para bancos não é tão interessante assim. Margem bruta aqui está zerada e a margem líquida negativa, então o Nubank ainda com margens líquidas negativas, o que significa que está dando prejuízo. O retorno sobre o capital investido negativo, são números novos, não tem ainda um ano de IPO, então a gente não consegue medir muito bem, mas a gente já consegue ver que é um banco que ainda está dando prejuízo, está tentando, está patinando aí para sair do resultado negativo. Uma coisa interessante que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: o Nubank ele está aumentando a carteira de clientes dele.
Mas vamos lá, quem é correntista do Nubank sabe disso. O Nubank, uma das vantagens que ele tem é que a gente não paga taxa. Ele tem um monte de facilidades. Só que pensa, para o cliente, isso é muito bom. Para o investidor, isso pode ser muito ruim, porque não existe almoço grátis. Se o Nubank não está te cobrando de um lado, ele vai querer te cobrar de outro. Aonde que o Nubank vai ganhar dinheiro, se não é com as taxas, com aquilo tudo que os bancos grandes ganham? Bom, ele vai ganhar emprestando dinheiro, ele vai ganhar no rotativo do cartão de crédito. O grande problema que tem nesse tipo de negócio são os clientes do Nubank. Os clientes do Nubank são, na sua maioria, classe C e D. E essas pessoas, quando elas se endividam, a capacidade de pagamento delas é muito menor que a classe A e B. Então, isso acaba aumentando o PDD, a progressão de devedores duvidosos. Ele vai montar uma carteira de devedores que não tem uma boa qualidade de pagamento. Então, não é vantagem você ter devedores que não têm capacidade de pagamento, não têm ativos para poder colocar como garantia. Então isso aí é muito perigoso. Bom, família, depois do IPO é muito óbvio que ele não é mais o banco mais valioso da América Latina. Isso era óbvio, porque os outros bancos estão num patamar muito diferente do Nubank. Ele pode se tornar um dia o banco mais valioso da América Latina, mas ele tem que fazer muita coisa ainda para que isso possa acontecer. Então hoje ele não é o banco mais valioso, mas ele ainda está muito bem avaliado. O grande problema que eu vejo é que se eu fosse pegar meu dinheiro para investir em um negócio, eu não investiria no Nubank. Eu investiria no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, que hoje são bancos consolidados, grandes geradores de caixa, e isso sim me interessa para investimento. Quando a gente fala do Nubank, a gente pensa em expectativa do futuro. Eu, nesse momento, não vejo o Nubank como uma boa expectativa do futuro, até acho que ele deve cair um pouco mais, e se ele começar a se mostrar um banco que realmente está começando a dar lucro, está melhorando os resultados, as coisas vão começando a encaminhar, aí sim ele pode parar de cair e começar a subir. Enquanto isso, eu não vejo nada de bom. Eu não tenho Nubank e eu acho que barato e caro não é quanto custava e quanto está custando agora, e sim quanto deveria custar. Para mim, hoje, o Nubank está mais caro do que deveria. Bom, família, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Fui!